Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast, episódio 24 da segunda temporada. Hoje é dia 16 de junho, eu sou Cássio Pereira. E eu sou Marcos Santos. E já começa mais um episódio do DevSecOps Podcast. A gente tá rindo por causa dos ajustes técnicos que a gente tá fazendo aqui, mas enfim, vai dar tudo certo no final. Bom, episódio 24, a ideia hoje é a gente falar do porquê fazer certo, por que fazer certo dá tanto trabalho. Como diria Capitão Nascimento, né? Porque fazer certo dá muito trabalho. Porque, na verdade ele falava assim, né? Porque fazer certo dá muito trabalho, parceiro. Mas enfim, eu não sou bom imitador. Mas a ideia, eu peguei a ideia desse episódio de, ao longo aí dessa vasta carreira, ao longo de várias empresas, etc, a gente vem aí, né? O Marcos vai comentar também, vários problemas, né? A galera empurra com a barriga, sempre, dá trabalho fazer isso, não dá pra fazer aquilo, faz assim mesmo, põe no ar, blá, 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 blá. E aí decidi fazer esse episódio, por que fazer certo dá tanto trabalho. E eu queria começar com a pergunta pro nosso amigo Marcos. Marcão, já começa arregaçando aí. Me conta um caso escabroso, essa palavra, ó, escabroso, de alguma empresa que você trabalhou, alguma coisa nesse sentido, que é assim, cara, era absurdo, algum cenário, alguma coisa que você fala, puta, mandaram fazer assim, fizeram assado, foi tudo errado, enfim, conta aí. Cara, eu não vou falar empresa, óbvio, porque é um caso escabroso, mas vamos lá, teve uma das empresas aí que eu passei, empresa grande até, tá, de muitos serviços, a gente tinha um gerente lá que é contra a gente, em vez de proteger a gente, ele era contra. Rachava o bico, mas é a verdade. Uma das vezes, um caso que aconteceu comigo, foi comigo, não foi nem com o meu colega, meu par de trabalho. A gente estava fazendo implantação daqueles QR Codes em banheiros, em salas comerciais, em alguns lugares. Eu estava testando 3 ferramentas, estava fazendo POC 3 ferramentas e estava implantando em alguns clientes, estava visitando, vendo como estava funcionando, tudo, para ir ajustando o sistema. O gerente em um dos clientes me removeu de lá, colocou uma menor aprendiz, porque ele estava querendo ir com ela fazer os ajustes. E o cliente era próximo da minha casa, aqui na região do ABC, e o gerente era lá de Jundiaí, e a menor aprendiz, se eu não me engano, era de Osasco, um negócio assim. E, cara, era aqui do ABC. Depois que eu fui entender que tinha um restaurante do lado da empresa e ficava mais fácil de ir almoçar. Bem escabroso, né? Rapaz, são histórias assim, esse tipo de história que a gente quer começar o episódio de hoje, porque para vocês entenderem que às vezes por trás dos panos, né, muita merda acontece, muita coisa acontece, a gente se questiona, né? Poxa, por que tal coisa assim, por que tal coisa assado? Como o próprio Marcos falou agora, né? Tiraram ele de um projeto específico, porque a menor aprendiz era mais útil, né? Dependendo das tarefas que precisavam ser desempenhadas nesse trabalho. Apesar de eu ia fazer um comentário meio bem bosta aqui, mas deixa pra lá. O importante é que vocês entendam o que eu quero trazer aqui nesse episódio. É exatamente isso, cara. Às vezes articulações, estratégias, má implementação, vender errado, né? Tem muita gente que vende merda e você tem que entregar ouro, ou vice-versa, né? Vende ouro e tem que entregar merda. Então é um pouquinho dessas histórias que a gente vai contar aqui hoje. Então, esse primeiro caso do Marcos, né? O fato ali de trocar a pessoa, por causa de algum problema. Eu passei por alguns cenários assim também, aí eu vou trazer um ponto aqui, que era assim, a gente precisava entregar uma aplicação, na época eu era desenvolvedor, né? E a gente precisava entregar um software que era para uma grande empresa aí de e-commerce também, pro cara que vendia na rua. Então imagina que tinha gente que vendia na rua esses produtos desse e-commerce, tá? E aí essas pessoas eram credenciadas no site, então elas podiam se cadastrar, elas tinham um cadastro, né, o histórico de venda, o histórico de pedido e tudo mais. E assim, uma das funcionalidades principais do projeto era justamente esse histórico de pedidos de cada consultora, justamente para elas poderem receber a comissão delas, né, de uma parada de comissão e assim por diante. Tô dando analogias para não... Se eu falar exatamente o que é, a empresa fica muito clara. Mas era mais ou menos isso. E todo mundo recebia a comissão com base nas vendas do mês, né? Era simples assim.
Certo dia, fazendo uma análise besta no sistema, o sistema IVP6, né? A gente olhou e o sistema falou, cara, essa comissão tá errada. Por quê? O cara ganhava lá, sei lá, X% de comissão, só que a comissão era paga no mesmo mês. Só que as vendas, às vezes, 2 meses, 3 meses depois, eram canceladas. Só que a comissão já foi paga. Então o que acontecia? A empresa estava pagando comissão de um produto que não foi vendido. Né? Porque a venda era cancelada, era estornado, enfim, a venda demorava a cair, então tinha uma série de fatores de problemas de negócio. E o que aconteceu? Eu descobri esse problema e logo eu saí da empresa. Então um colega meu que entrou, o Marcos até conhece ele, né? Depois a gente fala quem que é. Um colega meu depois entrou nessa empresa no meu lugar e segundo ele falou, cara, eu fui ameaçado por alguns vendedores que ficavam dentro da empresa, que ganhavam essas comissões também. Ele falou, fui ameaçado, por quê? Eu falei da correção que estava sendo feita no sistema, que estava completamente errado. Era uma empresa que pagava o salário atrasado, tinha problemas de financeiro e tal. E isso, querendo ou não, era algo que ia ajudar a empresa, né? A ter caixa e tal, né? Reduzir o pagamento de comissão. E os vendedores ameaçaram ele. Tipo, cara, você não pode mostrar isso, não sei o que, deixa assim, blá, blá, blá. Porque, assim, vai mexer no nosso bolso. Por algo que estava completamente errado, cara. As comissões deles estavam sendo pagas errado. E só que assim, por que todo mundo ficou bravo? Porque ia reduzir o salário da galera no mês. Muitos deles ganhavam muita comissão. Muitos deles faziam fraude nas vendas. Depois a gente foi descobrir que vendia, cancelava de propósito, porque sabia que a comissão era paga de qualquer jeito. Então assim, só trazendo um contexto aqui. A gente descobriu esse problema, eu saí da empresa, esse colega meu tentou arrumar, enfim, mas ele sofreu ameaças da galera, porque ninguém queria mexer naquilo que estava errado. Tanto os funcionários da empresa, a galera do financeiro da empresa, porque de algum jeito depois a gente foi ver que ele desviava uma grana também. E assim, então ficou um caos, ninguém queria mexer. Depois esse colega meu saiu dessa empresa também, colega nosso, na verdade, como ele saiu dessa empresa também, enfim. Mas ele relatou isso, cara, ele sofreu ameaça dos caras, tal, para algo que seria bom para a empresa, porque iria mexer no caixa, iria ajustar melhor o dinheiro, iria ter um fluxo melhor. Essas outras vendedoras de rua iam ter uma comissão mais controlada, porque querendo ou não, as comissões dela também estavam erradas, por conta do sistema. Então assim, empurra com a barriga, né, varre a sujeira para baixo do tapete, tá tudo certo. Esse é o grande problema. E aí, outra pergunta para você, Marcos. Por que a gente vê tanto... A gente contou um cenário cada um, né? Você contou aí uma história sua, contei uma história minha, tem outras 200 histórias, mas... Por que você acha que fazer certo dá tanto trabalho, né? Porque a gente falava assim, pô, cara, arruma, precisa fazer isso e isso. E aí vem um gerente, puta, não, né, cara, não vai dar agora por causa disso e disso. Aí vem um outro desenvolvedor, puta, isso não dá. Aí dá 500 motivos técnicos pra não mexer naquilo. Ou vem alguém, né, de negócio, puta, cara, isso aí agora não é hora de falar disso, não é hora de mexer nisso. Por quê? Por que as pessoas se comportam assim? Tem uma resposta pra isso? Bom, uma resposta clara eu não tenho. Eu tenho o meu achismo. Um dos meus achismos é o quê? Zona de conforto. Tá tão confortável para aquele público, para aquela pessoa que quer trabalhar errado, que não quer ajustar para fazer certo. Tá confortável. Você pega assim um gerente, se ele começar a aprofundar muito aqueles ajustes ou aqueles consertos que tem que fazer em alguma determinada ferramenta, determinada funcionalidade, ou em determinado software, vamos dizer assim, fazer alguma troca, alguma coisa, pode ser que, sei lá, o contrato dele não seja mais tão recíproco, saca? E tá mexendo em coisas que a diretoria talvez não queira mexer. Então acho que é uma escalação de cima para baixo. Acho que, sei lá, alguém da diretoria não quer, que aí a gerência também não quer, que aí vai descendo pro desenvolvedor também já tá de saco cheio. Ou às vezes só o cara que é pau no cu mesmo e tá confortável daquele jeito e não quer que seja alterado. O cara fala, não, eu tô confortável, vai me dar muito trabalho. Pra mim tá bem tranquilo do jeito que tá, não quero ter trabalho agora. Sei lá, minha opinião, né? Pode ser um achismo errado, mas eu penso dessa maneira. Que a pessoa trabalha errada porque quer e não por querer melhorar a vida dos demais que dependem daquilo pra funcionar direito, né? O importante você colocar esse ponto, porque você até achou um termo novo. Você viu que você falou escalação de cima pra baixo. Olha, é uma... é uma avalanche, fica melhor. Mas eu entendi o ponto, cara. Eu acho que ter esse fator mesmo da zona de conforto, vamos dizer assim, não só do gerente, né? Acho que de todo mundo, né? O dev tá confortável em sempre apertar aquele botão. Ou fazer usando aquele framework ou fazer daquele jeito. O PO tá acostumado a sempre usar aquelas tarefas. O gerente de projeto sempre montar o cronograma daquele jeito. E muita coisa nesse emaranhado de coisas, né? No ciclo de desenvolvimento, na segurança, na infraestrutura,
muita coisa, tem muita gente envolvida na sua zona de conforto, pegando esse exemplo que você deu, e aí tá todo mundo assim, tipo, tá confortável aqui, não vou dar o próximo passo. Que muitas vezes o próximo passo seria aquela história, né? Putz, tá fazendo backup desse servidor? Ainda não. A gente vai colocar na rotina de backup. Tá, beleza, né? Uma hora vai entrar na rotina de backup, legal. Ô, pessoal, vi aqui os servidores e tal. E esse servidor já entrou na rotina de backup? Putz, ainda não. No outro dia, putz, vai dar um problema. Puta, cagou, fudeu tudo. Pô, e aquele servidor lá entrou na rotina de backup? Puta, não tinha entrado. E agora precisa do backup e não tem. Então, assim, às vezes o pessoal fica sempre... E aí eu acho que, cara, dá pra discutir esse episódio a vida inteira aqui, mas tem vários fatores envolvidos. Um deles é o fator psicológico, procrastinação, preguiça. Acho que tem uma série de fatores envolvidos. E eu trabalhei com inúmeras pessoas. Eu já fui procrastinador, ainda sou por algumas coisas, tento melhorar isso a cada dia. A gente fala, putz, isso aqui é ok, daqui a pouco eu vejo, né? Daqui a pouco eu arrumo. No dia a dia a gente luta contra isso. Daqui a pouco eu vejo isso, daqui a pouco eu arrumo isso. Mas você começa a ver que aquilo uma hora era uma prioridade baixa, mas vai tomando uma proporção tão grande que vai se tornando um problema para você e posteriormente pode trazer um impacto para a empresa. E aí eu queria puxar pro lance da segurança, né? Você já chegou a ver algum caso que, faz aí, empurra assim, empurra assado, não sei o quê, que afetou a segurança, que trouxe um risco para a empresa e tudo mais? Tem algum caso nesse contexto para contar pra gente? Tem um caso, inclusive, não sei se você lembra, teve uma época que eu trabalhava numa empresa grande até, empresa legal. A gente tava tendo um sério problema de vazão. Eu até recomendei te contratarem para fazer alguns playtests e tudo. Cara, a gente tava tendo problema de vazão. Inclusive, recentemente recebi notícias que tiveram um problema lá. Eu acho que foi um phishing. Porque nessa empresa a gente tinha um grave problema que não tinha segurança. Não tinha. E toda vez que você tentava implementar segurança, o gerente dava um jeito de escapar, de falar que não precisava e tal. Não, o time é pequeno, não precisa de segurança. E recentemente o que aconteceu? Alguém que criou um domínio aempresa.com e a empresa é empresa.com.br. Fizeram só um .com. Criaram o domínio lá, bonitinho. Criaram lá no Canadá, se não me engano, esse domínio. E começaram a mandar e-mail para fornecedor. Cara, compraram muita coisa de fornecedor só com @.com. E acho que, se eu não me engano, foi mais de 60 pau assim, de desfalque que eles receberam. Porque assim, o fornecedor eles usavam ainda o sistema de arcaico de boleto, só que não era um boleto que você gerava na hora. Os caras iam faturando no final do mês, beleza, ó, tá aí sua conta. E perceberam que teve algumas compras que não foram eles que fizeram. Só que qual que é o problema? A assinatura tava igual. O e-mail, o único problema do e-mail era o domínio.com, não .br. Mas o nome do vendedor, do cara de compra, estava igual. Tudo igual. E, cara, a gente já tinha passado por isso antes. Um grave problema de segurança, onde já tinha vazado dados de demissão de funcionários, antes da LGPD, mas já tinha vazado. E alguns outros problemas também, que são um pouco mais graves e não vale a pena tanto explorar, mas tinha sérios problemas de segurança, e esse último foi um dos que eu considero piores, né? Porque, cara, foi um budget, né? Foi dinheiro que os caras perderam. Cara, é importante falar isso, porque, olha só, pelo que você contou da história, dá a impressão que foi a negligência do gerente em específico, porque ele sabia do que precisava ser feito, e uma das justificativas foi, o time é pequeno, não precisa de segurança. Quer dizer, eu sou uma pessoa sozinha, eu não preciso de segurança. Mano, né? Não faz sentido isso. Não é o time, não é o tamanho da empresa nesse sentido, mas o que você tem de dados ali, o software que você... Nesse caso dessa empresa que você está falando, eu conheço, né? Então, eu sei o tamanho da empresa, a quantidade de dados de fornecedor, dados de clientes e terceiros, de funcionários, assim, é uma coisa muito grande, para ter essa negligência de, o time é pequeno, não rola, né? Enfim, então, tinha que ser feito, é impossível não falar sobre isso. Eu tenho um caso não parecido, mas relacionado à segurança que eu queria trazer, então é exatamente isso, tipo assim, a empresa cansava assim, agências de publicidade. Eu trabalhei umas 5, 6 agências de publicidade diferentes, numa época da minha vida aí que eu não queria saber de nada. Então, cara, agência, porque você aprendia tecnologia, ganhava uma grana até sair, porque era o caos. E assim, a gente subia campanhas de marketing do dia pra noite. Vai passar na Globo a propaganda que foi anunciada amanhã, o cliente mandou. Precisa subir o site hoje. E aí, assim, subiu um hot site com cadastro, para pegar dados do cliente, dos usuários, uma coisa assim, cadastrar num banco de dados, às vezes uma transação, às vezes uma compra, alguma coisa assim. Então, coisas críticas de marcas muito grandes, que a galera você subia do dia pra noite,
assim, no .NET ali, ASP.NET, né, arrasta e solta, Next Finish, MVC, conecta na SQL com a ADO ali, tá no ar. Aí foi na época que tava surgindo a parte do MVC, na verdade, isso ainda. Aí o MVC começou a ficar mais fácil, mas praticamente tinha tudo pronto ali, mas não tinha uma preocupação com, cara, se tiver 1 milhão de acessos, porque vai sair na Globo a propaganda, vai sair no SBT a propaganda, se tiver 1 milhão de acessos dessa parada, vai cair. A gente pensava assim, mais ou menos na arquitetura, porque de um dia pra noite, numa empresa que não tem padrão, não tinha guide, não tinha nada. Cada um faz do seu jeito, sobe e amanhã tem que estar no ar. Então, assim, a gente tinha que pensar nessa escalabilidade, numa questão de infra, em questões de segurança, então esquece. Eu, às vezes, me preocupava, eu já gostava de segurança, então, às vezes eu pensava, porra, se alguém meter um injection aqui, fudeu. Eu fazia um if ali maroto e tal, não tinha tanto conhecimento para usar bibliotecas, aquela coisa toda. Então, assim, marcas gigantes, muita grana envolvida, e o principal, os dados das pessoas. Porque eu sempre falo isso, cara, entre a sua empresa perder dinheiro, alguém ter um problema com uma fraude no nome dela, uma pessoa que não uma pessoa às vezes de renda baixa, enfim, tem uma fraude no nome dela, o impacto para essa pessoa é muito grande. Uma fraude de R$1.000, que seja o nome dela ficar sujo com a de R$500, e você tomou uma pancada de R$100 mil pro seu cliente, cara, para uma empresa isso não é nada. Lógico, né, tem um impacto e tal, mas para uma pessoa que tem um nome sujo, dependendo da pessoa, o impacto de social é muito grande. Então, a gente subia sites, subia marcas, um monte de coisa, sem o mínimo de preocupação com segurança, sem o mínimo de preocupação com os dados das pessoas, com a privacidade, com essas questões. Por quê? Os gerentes das agências de publicidade, não todos, obviamente, mas a galera chegava, não, precisa subir amanhã, porque tá pago, não precisa subir. Vai e faz. Contratou, fazer. Que também tem uma questão com o vendedor. É um ponto que eu queria tocar também. Então, os caras vendiam umas paradas mirabolantes, depois chegava no time de engenharia, no time de entrega, que a gente tinha que entregar de qualquer jeito. Literalmente tinha que entregar de qualquer jeito. Por quê? Foi prometida a data X. Tem que entregar a data X. Foi vendido, né? O cliente está acreditando naquilo. Então, tem uma relação ali de confiança com o cliente. Se você atrasar aquela data, a culpa não é do vendedor, porque o vendedor já falou que dava. A culpa é do time de engenharia, da operação. Então, dava uma série de problemas com isso. Você já teve problema assim com vendas, com o time de vendas que traz esses abacaxi pra galera descascar? Ah, já tive. Cara, o pessoal de venda, sei lá, eles são meio desesperados, né? Tem que vender. E, porra, me cobrou agora, cobra daqui 20 minutos, cobra daqui meia hora. É desespero total. E, cara, assim, nego que tenta ligar no celular pessoal, tenta ficar ligando no WhatsApp pessoal. Poxa vida, usa ferramentas de trabalho. O pessoal não gosta de trabalhar direito, é complicado, cara. Não sei porquê, tipo... Porra, tem ferramenta de trabalho? Usa. Eu sou uma pessoa chata. Eu procuro não usar tanto o celular durante o horário de trabalho. Eu procuro focar nas ferramentas que a empresa me fornece. Só que tem vendedor, cara, que marca uma coisa, depois desmarca. História mal contada, conta uma história, chega na hora do cliente, dá uma enrolada, te interrompe pra não deixar você falar, sabe? Pra seguir o rumo dele, que ele contou pro cliente, não o rumo certo. Então, cara, venda já tive alguns probleminhas aí. Tem algumas pessoas que não gostam de trabalhar direito. Eu acho que, lógico, a gente nunca pode generalizar de uma maneira geral. Eu já tive vendedores muito bons que trabalham comigo. Em outros lugares que eu trabalhei, né, no operacional, mas lidava com o time de vendas e tal. Mas, no geral, eu entendo até a cabeça dessa galera, dessa equipe, né? Porque eles têm metas, né, muitas vezes. Às vezes o salário está atrelado à comissão, que muitas vezes pode ser bom, pode ser ruim, dependendo do contexto. Só que assim, para o nosso propósito aqui do podcast, para o nosso propósito como profissionais é levar segurança para o software. Softwares que controlam as vidas das pessoas. É isso, né? O background de tudo que a gente fala aqui é isso. O software que vai estar seguro amanhã é o software que mede os seus batimentos cardíacos enquanto você está fazendo exercício, que pode te alertar de um problema. É o software que controla os pagamentos que você faz, que você pode sofrer uma fraude. É o software que vai controlar a cidade inteligente do futuro. É o software que controla o avião que você vai andar, enfim. Então são uma série de softwares envolvidos na nossa vida. Não é só o e-commerce que você compra seu chinelo, né? Ou você compra suas camisas, suas roupas, etc. Ou seus dildos, quem sabe. Mas o ponto aqui é assim, acho que para quem é de vendas aí, né, tá ouvindo esse episódio, é importante pensar que a gente sempre... Vendas ou qualquer outra área, né? Não só essa galera, mas... tudo existe um processo. Acho que as empresas que não trabalham orientadas a processos hoje em dia, aliás, de uns 5 anos para cá, 10 anos para cá, eu diria, estão fadadas ao fracasso. Porque quando você começa a crescer e ganhar escala, né, é cada vez mais natural que
cada pessoa tem a sua mania, pessoas que vêm do mercado. Então é importante que a empresa tenha os processos definidos. Ó, aqui para fazer X é assim. Né? Aqui para entrar uma venda assim, funciona assado. Aqui o processo de pré-venda é assim, o processo operacional, de suporte. Então, tudo tem um processo mapeado para que as pessoas sigam aquele processo. É lógico que tem que ter, né, periodicamente revisões de processo, por exemplo, para a galera olhar para aqui e falar, esse processo está errado, acho que podia ser isso aqui ser ajustado, ou esse ponto, aquele outro. Se não tem processo nenhum, o que acontece? É o que você falou. Vai ter um cara que um quer usar o WhatsApp para fazer o suporte, o outro quer usar o WhatsApp para te ligar, o outro quer usar para vender. Aí o cara vende para o cliente X, a ferramenta não faz X, ela faz Y. É muito próximo de X, mas não é X. Se pegar um cliente um pouquinho mais esperto, um time técnico que saiba questionar um pouquinho mais, o cara vai falar, ô, peraí, ou você tá me enganando, ou você tá mentindo pra mim, ou é uma falta de comunicação, sabe? Esse tipo de coisa. Então, às vezes eu brigo, pego no pé da minha equipe, você trabalha junto, você vê isso, pra gente fazer certo. Porque a gente vende segurança, né? Nós, como profissionais, a gente vende segurança. O Cássio protege os softwares, né? Ele quer proteger o software, é a função do Marcos também. Então, a gente quer proteção nos softwares, é isso. Então, a gente não pode fazer errado. É aquela história do espeto de... Como que é? Casa de ferreiro, espeto de pau. O puta eco da porra nesse fone aí. Casa de ferreiro, espeto de pau. Então, esse episódio, a ideia desse episódio é pra tentar dar esse alerta pra galera que escuta a gente. Tipo assim, cada um no seu quadrado. Você tá ouvindo a gente aí, você é analista de sistema. Sua função é traduzir os requisitos de software, os requisitos funcionais, aliás, traduzir a necessidade de negócio em requisitos funcionais e levar isso para o desenvolvedor. Faça o seu melhor trabalho, senta com o usuário, entende de fato aquilo que ele precisa e leve isso para o desenvolvedor da forma mais clara possível, para que o software saia da melhor maneira possível. Você é de QA, cara, pega a porra do software, vira de cabeça para baixo e testa. Garante que não vai passar com problema. Não é ser chato, vai brigar comigo, eu vou deixar passar. Ah, o cara quer de segurança, application security. Puta, eu vou deixar essa vulnerabilidade aqui porque não é tão impactante, não é você que define aquilo. Até é, de certo modo, mas se algo é crítico, se algo é impactante, tem que ser resolvido, cara. Algumas coisas não dá para deixar para depois. E aí esse ponto, né, a gente comentou do pessoal de vendas, tá, às vezes tem esses problemas de vender. De novo, né, entendo. Pô, queremos vender, queremos faturar, queremos bater meta. Ah, se não vende, a empresa não funciona, aquela coisa. Se ninguém entrega, a empresa também não funciona, né? Ninguém só vive de venda. Então, acho que tem uma rodinha aí que gira com base em várias engrenagens, né, vamos dizer assim. Então, cada engrenagem precisa ter a sua força, precisa encaixar. Se uma estiver fora do eixo, né, o processo não vai executar como um todo. Então, para vocês que estão ouvindo a gente, você trabalha em qualquer ciclo, em qualquer área do ciclo de desenvolvimento, é um cara de infra, é um gerente, é alguém lá de vendas, é alguém de pós-venda, não importa quem você seja. Senta, define um processo com a sua equipe, entende se aquele processo está da melhor forma, está maduro, comunica todo mundo, para que todo mundo... Não adianta também, né, fazer como diria o Marcos, né, a escalação de cima para baixo. Não adianta também falar, eu quero assim porque eu gosto assim. Eu quero assim porque eu sou bonito, eu sou melhor que vocês. Uma coisa é opinião, outra coisa é fato. Uma coisa é o que você gosta, outra coisa é o que funciona. Então é entender o bem maior, né, definir um processo e executar. Você acha que essa parte de processos faz falta, Marcão? Onde você trabalhou, faltou processo definido? Ou tinha processo, mas a galera não executava? Você enxerga essa parte de processo como um problema também? Sim, enxergo. Inclusive, passei por algumas empresas que não tinham processos muito bem definidos, né? Uma delas, essa empresa que eu tanto falo, porque eu fiquei bastante tempo lá, né? Teve algumas empresas que eu fiquei um período maior. Só que nessa daí o caso era levado ao extremo, porque o que acontecia? A equipe de TI realmente era pequena. Nós éramos em 17 pessoas. Uma empresa de 30 mil funcionários, pô, é pequeno. Só que qual que é o problema? O processo era muito mal definido, contatos, porque assim, você tinha equipe de sistemas, éramos em 6 para cuidar de todos os sistemas da empresa. Então não tinha processo de sistemas, não existia. A gente que foi implantando ao longo do tempo. Scrum foi eu e um outro parceiro meu que implantamos Scrum na empresa, não tinha Scrum. A gente não tinha Scrum, a gente não tinha roadmap de nada. Então a gente tentou migrar uma vez o sistema de ERP de PeopleSoft pro Microsoft Dynamics, cara, abortaram no meio do caminho. Então você fala, porra, tá toda uma preparação ali. A gente tá definindo o processo com base do Dynamics. O cara me fala e cancela, cancelou, vai voltar pro ERP, pro Oracle. Não funciona. Teve que redefinir todos os processos do zero. Então, eu sinto que faz muita falta. A gente trabalhava dobrado por falta de processo. Às vezes triplicado, dependendo.
depois do horário. Quando começou o LGPD, puta que pariu, fui trabalhar com a mão quebrada, cara. Eu tinha caído de moto, tinha sido atropelado, mão engessada, fachada. Tava lá trampando, fazendo query em produção. Desculpa aí o pessoal de arquitetura, mas fazendo query em produção, fazendo update em base. Era uma loucura. Por quê? Porque não tinha um processo definido. A gente não tinha nenhum processo, falava, ó, você vai subir LGPD até as 18. Passou das 18, não tem suporte da área de TI. Não tinha isso, cara. Infelizmente, as empresas pecam por não ter processos muito bem definidos. Eu acho que na minha visão é isso. Você falou um bagulho, tocou num ponto legal que dá pra gente estender, que a gente trabalha dobrado porque não tem processo. E assim, literalmente porque, cada um faz do seu jeito, então um acorda meio-dia. Eu trabalhei numa agência, pra você ter ideia. Às vezes eu tava indo embora, 4, 5 da tarde, tinha nego chegando pra trabalhar. Porque, a galera trabalha de noite, criativo, e o caralho, é um bando de maconheiro, filha da puta, tomar no cu. Então, assim, a galera, pra quem era normal, e aí, foda-se quem vai achar que eu tô falando errado, enfim. Pra galera normal, que chegava às 9 da manhã, saía às 5 da tarde, você tava saindo, a galera olhava de cara feia. Tipo, eu lembro que eu e um camarada meu, a gente tava indo pra faculdade, né, saía às 6 horas, 6 e pouquinho. Tipo, a galera olhava cara feia. Tipo, mano, como assim vocês estão indo embora? Ué, como assim? Eu tô aqui desde as 8, 9 da manhã. Como assim? A galera chegou meio-dia de Havaiana pra trabalhar, a galera chegou 3 da tarde, 4. Tudo bem, vão virar à noite, beleza. Mas assim, a gente era mal visto. Do mesmo jeito, né? Se eles são anormais pra mim, eu era normal pra ele, então tá tudo certo, né? Mas o fato é isso. A empresa não tinha nenhum processo. Qual é a qualidade de entrega? Quando você tem uma qualidade, uma esteira, vamos chamar uma esteira, né? Pô, entra uma solicitação aqui, ela vai ser mastigada e sai um produto do outro lado. Nesse caso não tinha, porque um time executava de um jeito, outro time executava de outro, outra pessoa executava de outro, cada um fazia do seu estilo. No final pessoas entregavam produtos muito bons mesmo. Por outro lado, quando dava problema, aí que tá o ponto, quando dava problema, ninguém queria ser o pai da criança. Porque, foi fulano que fez, eu não sei como ele fez, fulano fez 3 horas da manhã fumando maconha aqui, então vai lá ver com ele. Só que aí o problema deu 10 horas da manhã. 10 horas da manhã o maconheiro não tá lá. Por outro lado, a galera que chegava 8 horas da manhã tinha que resolver o problema de quem fez o bagulho em 4 horas. Também acontecia o contrário. A gente entregava um bagulho cagado de dia, pau no cu da madrugada. Vai fumar maconha e resolver os problemas agora, entendeu? Então, além da maconha, mas tinha... a falta de processo numa empresa, cara, acho que impacta diretamente nisso e no psicológico das pessoas. E aí esse ponto que você tocou é importante, porque essa questão do trabalhar dobrado e tal, se você tem processo bem definido e mapeado, todo mundo sabe, se planeja, e todo mundo sabe que você vai acordar, hoje eu tenho isso pra fazer. Amanhã eu tenho isso pra fazer. Putz, pingou uma emergência aqui, legal, tá pra deixar isso aqui do lado, faz essa emergência aqui, daí continua. Mas você tem esse planejamento, essa visão do todo que precisa ser executado. Isso, no individual... você diminui o estresse, diminui a ansiedade, porque você tem um planejamento do trabalho que precisa ser executado. Com planejamento você evita hora extra, que você falou, no trabalho dobrado, né? Então você evita hora extra, você economiza para a empresa, você evita estresse do funcionário, da pessoa em geral, porque ela não vai passar esse estresse pro problema, pro software que ela está entregando, porque se ela está estressada, ansiosa, quer entregar logo, vai com vulnerabilidade, vai sem testar, vai assim mesmo, porque precisa funcionar. Eu gosto muito do MasterChef, eu gosto muito do MasterChef, porque eu gosto de cozinhar, inclusive. E eu lembro que em algumas provas, o cara lá, o jurado, vai provar, e ele fala, cara, esse prato tá igual você hoje, né? Porque você tá estressado, porque você tá com problema emocional, o cara, putz, tô pensando na minha família que tá longe, putz, tô não sei o quê. E o cara fala, cara, você passou tudo isso, toda essa emoção ruim tá no prato. Você não temperou direito, você deixou um negócio, cozinhou demais, né? Queimou ou ficou cru. Então, assim, esse foco, essa atenção que tem no nosso cérebro, quase que inconsciente de fazer algumas coisas, tá diretamente ligado às nossas emoções. E aí eu posso até estar viajando no que eu tô falando, pra quem é imbecil, pra quem entende um pouquinho das coisas, sabe que isso é verdade. Cara, se você tá bem, tá feliz, qualquer coisa que você faz, você, que legal, aquilo tende a naturalmente funcionar. Se você tá puto, qualquer coisa que você põe a mão vai dar merda. Então, imagine desenvolvedores, exceto os que gostam, né, de trabalhar noturno e aí tá tudo certo, enfim. Mas imagine desenvolvedores sob pressão. A pressão do negócio que tem que entregar logo, porque tem um time to market, porque alguém vendeu cagado, porque XPTO, blá, 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 blá. O que esse software vai sair lá na frente? Se você não tem um processo
para esse software ser entregue? Uma esteira com teste, um SAST executando, algo que vá barrar essa entrega, nem que seja automaticamente ou manualmente alguém olhando para aquilo, mas assim, algo de medir nesse meio todo se o processo está sendo bem executado. Então acho que o ponto aqui que você tocou de trabalhar dobrado sem ter esse mapeamento de processo é fundamental para isso, né? Você deixa o nego louco, né? Quando você fica pensando nessa porra toda, isso é muito foda, né? Sim, é foda, cara. E assim, eu estava falando, eu tava lembrando de uma história de uma outra empresa, uma multinacional que eu passei. Gigante, deixou... O pessoal já sabe, saiu do Brasil já. Não precisa nem falar mais nada depois disso. Finada, né? Finada. Exatamente. Finada. É finada, assim... Por mais que fosse grande, gigante, tivesse o pessoal ali só para processo, só para fazer processo, era uma empresa que também tinha defasagem de processo e causava problemas. Porque assim, a gente tinha problema com o fuso horário com o pessoal dos Estados Unidos, tinha tarefas que só o pessoal dos Estados Unidos podia fazer, a gente não podia. A gente tinha que fazer alguma shadow ali, uma sessão shadow com os caras, para ver se conseguia fazer uma configuração. E um dos processos que mais dava problema era o processo de fabricação, que era um sistema lá ainda em mainframe, né? Faz anos e continua. Deve continuar ainda fora também. Cara, assim, tinha um processo de licenciamento. Tinha o processo que não poderia tirar a licença, que era a licença física do servidor. Tirando aquela licença, não funcionava mais, desincronizava os tokens, você precisaria de um token novo sincronizado que vinha da Europa. E, cara, já aconteceu, já teve caso... Isso aí é até uma questão de segurança. Eu coloco mais de segurança do que de processo. Onde liberaram acesso o pessoal da limpeza ali, sem ninguém de TI estar acompanhando, e a pessoa da limpeza esbarrou e tirou aquele pendrive dali. Ele ficou 3 dias sem produção. Por causa de uma licença, de um pendrive que estava espetado na máquina. Eu considero muita segurança física nesse caso, e também querendo ou não, o time de segurança deveria ter um alerta ali, alguma coisa. Mas, cara, 3 dias de produção. Você imagina o quanto foi de custo para a empresa nisso aí. Essa merece até um... DevSecOps. Tem uma vinhetinha aqui, porque é foda, né, cara? É muita merda, assim, que a gente vê. E eu queria que... Esse episódio dá pra ficar a vida inteira falando de problema que a gente passou. Mas é justamente isso, cara, assim... O que eu vejo? Aí, puxando pro lado pessoal da parada, né? Os indivíduos, assim... A galera, é o que você falou, acho que a palavra que você usou foi muito, muito bem colocada, a zona de conforto, né? Cada um tá bem aqui. Eu cansei de fazer sistema no mesmo jeito, com ASP.NET, né? Mesmo jeito, mesma coisa. Nunca me preocupei com segurança, nunca me preocupei em performance, aquilo ali funcionava muito bem. Até o dia que eu vi que aquela biblioteca que eu sempre usava deixava a conexão com o banco aberta. E eu usei num sistema de alta performance. Então muita gente usava o sistema, muita gente começava a entrar em fila, as conexões ficavam em pool no banco de dados, ninguém conectava mais, tá? A aplicação parava. Então daqui a pouco ela voltava, né, porque o pool ia fechando a conexão no banco, e aí a gente foi entendendo o que estava acontecendo. Aí, cara, eu falei, cara, não pode ser. Eu peguei a biblioteca para olhar, não dava a porra do dispose no objeto para fechar a conexão. Então abria a conexão e largava as conexões do banco lá, enfim. Então, até tem um problema. E aí eu acho que vem um pouquinho da questão cultural. O brasileiro talvez esteja acostumado, né? O brasileiro, para não generalizar, pra gente não ser processado, mas 99,9% do brasileiro é aquele cara que é a zona de conforto, mas é aquele cara que assim, comigo nunca vai acontecer. Eu nunca vou ser roubado. Nunca o hacker vai entrar aqui. Assim tá tudo bem. Ou a priori, né? Você deve ter ouvido uma frase dessa esses dias, né? Sempre foi assim. Ou nunca precisou disso. Esse tipo de frase de nego que literalmente tá acostumado. Como é que chama lá aquele bagulho do cavalo que fica aqui assim, o cavalo só olha para. Rédea. Isso aí. O cara tá acostumado com as rédeas dele. Você tira aquilo do cara, tem um mundo aqui na frente, precisa olhar, né? Aí o cara se perde às vezes na vida. Você fala, cara, não é as coisas do mesmo jeito sempre. Olha, precisa sentar, definir processo, entender as coisas. Porque esse ponto é muito crítico quando você para pra pensar em segurança. Exatamente isso. Eu cansei de ouvir desenvolvedor falar assim, chegava com um relatório de vulnerabilidade pro cara de um pentest ou num SAST. E aí o dev falava assim, pô, mano, agora pra você corrigir, nunca teve isso. Fala, caralho, velho. Vamos supor, aí eu falava, eu adoro analogias e eu sempre fui na lata com os caras, com os alunos eu era assim, né? Então eu falava assim, cara, vamos supor que um câncer no seu cu, bem agora, um tumor no seu cu, bem agora aqui assim, ó.
E aí você vai ter uma puta dor, você vai correr pro médico e o seu médico vai falar, caralho, você tá com um tumor no cu. E aí você vai falar assim pro seu médico, nossa, nunca tive isso, deixa aí. Por que agora tem que resolver? Né? Então, não, Cássio, cu é ofensivo, não pode falar cu. Tá bom, um câncer na bola. Então, imagina que sua bola agora é do tamanho de uma melancia. Um câncer na bola. E aí você fala, nossa, eu nunca tive isso, né? Caralho, é a mesma analogia, cara. Se você nunca olhou para as vulnerabilidades do seu software, nunca quis melhorar um processo da sua empresa, nunca quis evoluir como profissional, né? E aí alguém chega para te cobrar isso, a empresa quer implantar isso, você fala, não, nunca teve isso, não vou fazer. Ou pior, né? Sempre foi assim. Cara, sempre foi assim, tá tudo certo? Esse é o ponto, né? Processo existe para ser melhor, a gente melhora e evolui nos processos. Tecnicamente, as tecnologias melhoram, frameworks melhoram pra gente olhar. Tem padrões definidos para tudo que é lado, OASP, NIST, ISO, um monte de modelo pra gente seguir, CMMI, COBIT, ITIL, cara, tem uma série de frameworks pra gente usar. Por que é muito empresa? Não vou usar. Que aqui tá bom. Tudo bem, eu sou pequeno, hoje eu não preciso disso. Até cabe esse ponto. Mas você vai ver que você vai começar a crescer. Ninguém quer montar uma empresa e ficar faturando R$100 o resto da vida. Você quer faturar 100 milhões. Né? O objetivo é sempre crescer. Mas, às vezes, esse crescimento desenfreado, esse crescimento sem estratégia, sem planejamento, e o que eu entendo muitas vezes, até entendo, do sentido, montei startup, nem esperava que fosse dar certo, mano, bombou, ótimo, que legal. Mas, assim, não negligencia segurança, não negligencia processo, gestão de pessoas, a gente nem falou sobre gestão de pessoas, né, um ponto que você tocou aí, né, do cara trabalhar dobrado, tal. Tem uma questão envolvida, porque aí o que acontece? A galera vai ficar puta, você começa a ficar puto, né? O processo não funciona. Puta, o cara não faz isso, minha equipe não ajuda, né? O cara começa a vou embora para outro lugar. Aí o que a empresa faz? O cara às vezes é uma peça estratégica, o cara tá desmotivado, o que a empresa faz? Dinheiro. Porque muitas vezes dinheiro resolve muitos problemas. Aí dá um aumento pro cara, baixa o fogo 3 meses. Daqui 3 meses ele fica puto de novo, porque o salário resolveu o bolso dele. Deu aquela massageada no ego ali. Daqui a pouco, todos os problemas continuam, não resolveu. O cara vai ficar puto de novo e vai sair, a empresa vai desbancar mais dinheiro. Então, se ela tá fazendo isso por um cara, o que ela tá fazendo pela equipe inteira? Percebe? Tem aumento para outra galera, tem plano de carreira, como é que isso funciona? Então, essas discussões, essa preocupação vai muito longe. Começamos falando de segurança de software, também num bagulho de gestão de pessoa aqui, que dá para viajar, mas acho que é exatamente isso. Você acha que o interesse pessoal... Olha só essa pergunta, hein? Você acha que o interesse pessoal tem sido colocado em evidência acima dos interesses da empresa, do bem maior como um todo, Marco? Cara, eu acho que sim. Por onde eu já passei, tinha muito disso. Teve uma empresa de segurança aí, específica em segurança, foi até comprada pelo Serasa aí, recentemente. E, cara, assim, o peso pessoal era maior do que o peso da equipe. Um dos motivos até de eu ter saído de lá foi também isso, né? Foi além de estar descontente já com tudo, o pessoal também, né? Eu não queria mais salário, pra mim aumentar o salário lá e não ia mudar o fato de eu estar querendo sair, de eu ter saído de lá. Porque o que acontecia? Tinha algumas pessoas que, não sei se porque tava lá há muito tempo, ou se porque a gestão permitia, mas de fato pessoas não faziam o trabalho delas corretamente, viviam reclamando, tá sobrecarregado. E cara, assim, querendo ou não, a gente tinha... Eu tinha o trabalho ali de estar desenvolvendo, de estar fazendo correções, de estar fazendo alguns trabalhos de software ali, até para melhora de performance também. Que a gente trabalhava para uma operadora aí grande que fazia todo o sistema B2B com a gente. O sistema B2B deles de venda era nosso. E essas pessoas aí que não gostavam de trabalhar, a gente reclamava para gerente, reclamava para diretor, chegamos ao nível de reclamar ao presidente e nada foi feito. Não sei se pessoalmente elas já tinham algum contato, ou se o pessoal gostava demais dessas pessoas, mas não eram tomadas atitudes. Então eu acho que sim, pesa muito nas empresas essa questão pessoal. Mais do que pro time ou questão de dinheiro, né? Cara, isso é foda, e eu já vi isso acontecer de perto também em times de desenvolvimento, quando eu trabalhava com desenvolvimento. Era uma briga de ego tão grande, porque a questão... O interesse pessoal do cara em usar aquele framework
era muito maior do que o interesse maior que era a performance da aplicação. Então, o panaca amava Java, o outro topeira era o fã do .NET, o outro imbecil amava C. E aí ficava assim, não, vamos fazer em C, vamos fazer no Java, vamos fazer... Aí virava uma guerra, não, porque Java é melhor que o .NET, não, porque o .NET dá um pau no Java, não, porque o C é melhor que tudo, não, porque... E aí virava aquela discussão, cara, sem fim, porque as pessoas não sabem diferenciar o que é fato de opinião. Então, uma coisa é, o Marcos gosta de azul, o Cássio gosta de amarelo. Uma coisa é gosto. Outra coisa é, qual a melhor cor para a nossa marca de vender comida? É azul? Não, azul remete à tecnologia, remete a outras coisas. É amarelo puro? Não faz sentido. Mas talvez amarelo misturado com vermelho? Por que será que o McDonald's é dessa cor? Por que será? Mas aí... BK também, hein? BK também, é verdade. Mas eu digo assim, às vezes a galera perdeu essa capacidade de diferenciar fato de opinião. Então todo mundo bota energia na parada. Eu tenho muito disso, tem que melhorar bastante, mas bota energia na parada, bota sentimento na parada. Cansei de ver discussões. Eu participei de discussões de frameworks, de linguagens inúteis, porque era isso, a gente não estava diferenciando os fatos, mas sim as opiniões de cada um. E com segurança é a mesma coisa. Muita gente, infelizmente, não conhece segurança hoje. Segurança de aplicações, segurança de rede, segurança de infraestrutura, segurança física, como você mencionou. Pouca gente conhece. Até quem trabalha em segurança. E a gente vai evoluindo, vai melhorando, vai estudando. E o pior, muita gente não conhece, o gerente não conhece, o dev não conhece, essa galera que não conhece essa parada, não estudou essa parada, não tem científica pra isso, não tem nada disso. Esses são os caras que falam, não precisa de segurança, não precisa de SAST, não precisa de DAST, não precisa de um processo de teste, não precisa de DevSecOps, não precisa de modelagem de ameaça, não precisa de nada disso. Porque o software tá bom. Nunca vou ser roubado, nunca vou ser invadido. Eu já ouvi, o que o hacker vai fazer aqui? Deixa meus dados, ele pode pegar meus dados, vai fazer o que com meus dados? Vai usar como laranja, abrir conta no banco para dar golpe, vai emitir cartão, vai fazer esse tipo de coisa. Né? Talvez ele não faça nada. Então, o interesse, talvez fique um recado aqui pra galera, né? O interesse pessoal, gente, vocês todos, né? Deixa os interesses pessoais de lado, deixa a sua ganância de lado, deixa o seu conforto de lado. Você que é vendedor, vende A e você entrega X, cara... Esquece o que você tem meta, que você tem que bater meta. Esquece isso. Qual é o certo? Como deve ser feito? Conversa com o time, conversa com a equipe. Você que é gerente de projetos, você que é analista de sistema, você que é dev, você que é de segurança. Deixe os seus interesses pessoais de lado. Cada um coloque a sua responsabilidade inerente ao seu cargo aquilo. Cara, eu tenho que preparar a segurança da parada, mas eu tenho que entender que o negócio precisa andar. O outro tem que pensar, o negócio precisa andar, mas eu tenho que pôr segurança. O outro, eu preciso vender, mas eu preciso vender direito para entregar direito e ter melhor satisfação do cliente. O outro, cara, precisa organizar melhor o projeto para entregar no prazo correto, para que todo mundo fique feliz. Então, quando todas as engrenagens se encaixam, aí a gente consegue responder aquela pergunta do começo do episódio, Marcão. Por que fazer certo dá tanto trabalho? Talvez seja, né? Porque as pessoas têm colocado os seus interesses pessoais acima dos bem maiores, né, dos interesses maiores, né? Você queria comentar alguma coisa? Manda aí. Eu ia comentar quando você tava falando ali do pessoal que faz cagada, né? Muita cagada ali. Aí eu lembrei que não só de cagada vive o homem, né? E um dos pontos que eu ia comentar é que, assim, nessa empresa que eu passei de segurança, a briga que foi para conseguir um software de SAST, mesmo eles tendo licenças, foi muito grande, cara. Então, eu tinha uma aplicação em produção de uma operadora gigante, fazendo venda B2B, passando alguns campos ali em hardcode, nome, CPF, telefone, data de nascimento, um risco gigantesco ali de algum cara roubar esses dados e não só usar de laranja, como também fazer algum injection, porque a gente passava ali um post bem simples para a aplicação. E uma das coisas que eu ia comentar é isso, tipo, porra, o cara não se preocupa mesmo em roubar um dado do cliente dele. E assim, para ele pode não ter valor nenhum, mas pro cliente dele ali tem um contrato por trás que vai vir uma multa gigantesca se esse dado for usado. E não só isso, né? Se o cara não investir em segurança, o que garante que não vai derrubar o servidor dele e ele perde a empresa também? Cara, é muito foda pensar nessas coisas. Esse episódio é talvez uma reflexão, talvez uma externalização nossa, né? Dessa indignação com algumas coisas. Ninguém é perfeito, então a gente
tá evoluindo e melhorando a cada dia, a gente estuda, a gente se prepara, a gente evolui nos nossos processos, a gente revê o que a gente tá fazendo errado, como que a gente pode melhorar. Justamente por isso, a gente não tá lidando... Não é só vender e ganhar dinheiro. Não é só faturar e tá tudo certo, não é só entregar porque pediram assim. O cliente pediu assim, tá tudo bem. Tá bom, mas será que é só isso que precisa entregar? O cara tá te pedindo uma parada que você sabe que vai dar problema pra ele, você vai entregar mesmo assim, ou você vai aconselhar, né, porque você só quer vender. Então, acho que a gente tinha que parar de... É difícil falar isso, né, mas tirar o dinheiro, tirar os interesses pessoais, tirar aquele gosto, tirar isso, cara. Qual é o bem maior da parada? É segurança em software? Vamos pensar nisso. É entregar um software performático? Pô, vamos focar na performance. Pesquisar e buscar ajuda pra isso. Aliás, deixa eu dar um recado pra galera aqui. E claro, lembrando que você acompanha o DevSecOps Podcast em todas as plataformas digitais, no Amazon Music, Apple Podcasts, Castbox, Deezer, Google Podcasts, iRadio, Geo7, Podcast Addict, Podchaser, Spotify, diretamente no Spreaker e claro, também no YouTube. E claro, também no YouTube, com essa cara linda e maravilhosa nossa aqui. Detalhe, hein? Lá, se você voltar lá na primeira temporada, no episódio 14... as cagadas que fizemos, ainda com o elenco original do DevSecOps Podcast, eu, o Balbino, né, o Rodrigo e o Vini, a gente fala das merdas que nós fizemos, quando era dev, quando era infra, enfim, volta na primeira temporada, episódio 14, assista, ouça, enfim, assista porque a gente tá, na época a gente tava trabalhando junto, todo mundo junto, tava na sala ainda, antes da pandemia, então tá todo mundo brincando lá e foi bem divertido. Ouça, enfim, né? Mas volta nesse episódio 14 da primeira temporada. Tá bacana. Você vê que ninguém é perfeito, mas que a gente tá aqui todo dia, cara. Acorda todo santo dia e fala assim, poxa, como eu posso melhorar hoje? Poxa, ontem eu fiz um processo errado, hoje eu vou melhorar ele. Ontem eu, né, lidei diferente com uma pessoa que não deveria ter feito isso. Como é que eu vou melhorar hoje? Esse talvez seja o sentido da vida, o propósito da vida, vamos dizer assim. Melhorar a cada dia, né, cara? E não ficar... Ai, mas eu não gosto, Marcos, de que você veio com fone branco. Eu não gosto. Por que você tá com fone branco? Tira. Mano, tá funcionando o fone? Dá pra gravar porra do podcast? Não, pode pôr o fone de volta. Entende? Então, assim, gente, fatos não opiniões. É simples assim. Pergunta, Marcos. Alguém te ensinou... Esse bate-papo aqui. Alguém falou na faculdade? Alguém te ensinou em algum curso? Essas coisas você aprende só na vida, né? Fala a verdade. É só na paulada da vida, velho, porque lugar nenhum ninguém fala isso, não. Ninguém tem essa coragem de dizer isso na cara das pessoas. Complicado. Não tem escola pra te tornar uma pessoa melhor, pra te fazer trabalhar certo, fazer certo. É complicado. Eu diria que eu aprendi 100% do que eu sei fazer hoje, né, de uma maneira geral, foi vendo como não fazer em alguns lugares que eu passei. Na faculdade, né, e tal, nos cursos, a gente aprende a teoria das coisas, como é que é o perfeito. Puxa, assim, assado, o perfeito é daquele jeito. Mas dificilmente você vai alcançar aquele estado de perfeição de ferramentas, tecnologias e tal. É possível, mas dificilmente. Mas no dia a dia das empresas, você vai aprendendo como não fazer. Você olha pra trás, você está ouvindo a gente, olha pra trás, a última empresa que você trabalhou. Por que você saiu? Tudo lá era certo? Qual era o principal problema lá? Alguém não fazia um processo, vendia coisa que não existia, entregava errado, não tinha organização, não tinha horário, as pessoas não tinham disciplina. Olha pra trás e veja quais os motivos, os problemas que tinha lá atrás que você sabe como não fazer mais. Porque nos cafés das empresas a gente para no café pra ficar fofocando, né? Puta, cara, nego é foda, não faz isso, isso e aquilo. Putz, tal cara fez tal coisa, fez uma cagada. Putz, você viu o que aconteceu no tal sistema, não sei o que, tal departamento, não sei o que, não sei o que. Então assim... olha pra trás e vê, esse é o futuro que você quer? Você quer estar nessas rodas de conversa, sendo o assunto, tipo, pô, Cássio só faz cagada. Eu faço, tá certo, mas tento melhorar. Pô, o Marcão só me fode, né? Não sejamos esses temas desses assuntos. Pelo contrário, vamos tentar ser a referência. Pô, mano, o Marcos é um cara ponta firme, entrega certinho, posso contar com ele no horário, ele não atrasa em reunião, né, seu Marcos? O Cássio é um cara referência, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Pra quem tá ouvindo o podcast aí, não tá vendo o Marcos dando risada, porque algumas reuniões nossas ele atrasa 2 minutos, 3 minutos, aí ele sabe que eu tô puxando a orelha dele. Mas tudo bem, faz parte. Falando disso, né? Em público. A gente tá aqui pra melhorar. Bom, acho que é isso. O que mais? Quer falar mais uma história escabrosa aí? Quero contar a última história escabrosa, porque essa aí foi foda e foi um dos motivos de eu ter largado um dos meus empregos aí também.
a gente tinha um sério problema com o pessoal de vendas. O pessoal não tinha processo de vendas. E toda vez que aparecia lá pra TI, era uma implantação retardada de louca. Não funcionava. A gente perdeu o cliente por causa disso. A gente perdeu, eu posso falar? Já perdeu mesmo? A gente perdeu a Porto na época, só não vou falar que a empresa que perdeu. A gente perdeu a Porto porque numa licitação anterior, a gente tinha prometido que ia fazer determinadas ações. Não passaram pra gente da TI. No final dessa licitação, que durava 4 anos, os caras pegaram e falaram, então, cadê aquele negócio que você prometeu pra mim 4 anos atrás? Não tinha entregue ainda. Falaram pra gente faltando 3 ou 4 meses, se não me engano, pra fechar a licitação. Cara, não dá tempo. 4 meses você fazer um puta sistema gigante, não íamos fazer. A gente foi no cubo da própria Porto pra ver se conseguiu o software lá dentro. Mas qual o problema? Por isso que eu falo que tem pessoas que vêm pra atrapalhar a nossa vida em vez de ajudar. O gerente não queria comprar ferramenta, queria que a gente olhasse a ferramenta dos caras, visse a POC, participasse da POC e desenvolvesse internamente essa ferramenta. Porra, 4 meses, desenvolver uma puta ferramenta de checklist, um QR Code, não dá tempo. Infelizmente é uma coisa que não funciona. Só que o gerente não queria ter o gasto, queria que a gente desenvolvesse interno, e de desenvolvedor só tínhamos eu e outro rapaz. O resto era só analista, não sabiam desenvolver. Cara, não deu, perdemos o cliente por causa de uma besteira disso que, assim, tanto o pessoal de compras vendeu uma coisa que nós não fazíamos, quanto o gerente não quis comprar uma ferramenta de mercado que queria fazer dentro de casa. Esse episódio é refletivo, ele é filosófico, né? É lógico, para isso tudo que a gente tá falando. A gente tá falando aqui de gestão de projeto, gestão ágil, waterfall, o que quer que você use, tecnologias para ajudar isso, ferramentas de gestão para ajudar isso, processo, né? Eu falei de práticas aqui, o ASP, NIST, ISO, regulamentações, normas, leis que ajudam a gente, tem que cumprir, na verdade, mas leis que determinam algo que ajuda a gente a implementar um processo diferente. Então, tecnologicamente falando, nem é um problema aqui. Nem é um problema, é só executar. Pensar naquele processo e executar. Organizar as pessoas, né, processo de pessoas, organizar todo mundo, comunicar todo mundo sobre aquele processo, todo mundo estar de acordo, porque alguém pode ter uma visão e falar, cara, isso pode falhar, isso tem algum problema, e executar. É só isso. Olha só, gente, é só executar. Pensa assim, você tá aí agora, deu dor de barriga, o que você faz? Você vai no banheiro e caga. Aí você caga. O seu corpo sabe que você tem que cagar. Você não pensa assim, nossa, vai cagar, vai dar trabalho, hoje eu não vou deixar pra amanhã. Você vai e caga, você vai lá e executa. Então tem um processo definido no seu corpo pré-programado que vai lá e expulsa aquilo que não é necessário. Define o processo de venda, define o processo de compra, define o processo de entrega, define o processo de entrega de software. Esse processo pode ter uma tarefa, 10 mil tarefas, etapas, pessoas envolvidas. Defina e execute. Vai medindo se aquilo está certo ou não está. Mas tenha este processo. Não acontece isso que o Marcos falou. Vai ter vários problemas. E aí eu falei desse cagar, né? Assim, porque para pensar. Todos os desastres, tudo que acontece de merda, corrupção, blá, 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 blá. Depois que acontece, exemplo lá da Boate Kiss, lá no Rio Grande do Sul, lá. Puta tragédia, morreu um monte de gente, né? Meus sentimentos aí pra todo mundo, enfim. Mas depois que acontece, aí vai investigar lá e você vê. Puta, não tinha alvará. Não tô dizendo que é o caso lá, tá? Tô dando exemplo, nem não sei dos detalhes técnicos do caso, mas várias tragédias que acontecem, não tinha alvará. Tinha mais pessoa do que podia. O extintor tava vencido. O palco não era pra estar tanta gente. A saída não tinha o espaço necessário técnico que o bombeiro afirma. O dono já foi, né, multado por ilegalidade no passado. Assim, é uma série de merdas até fuder. Aí depois que fode, querem achar um monte de problema. O avião caiu. Mas não fazer manutenção do avião há 2 anos. O piloto já estava 100 horas pilotando. O cara, sabe, depois que dá uma puta merda, a galera olha pra trás, o tanto de coisa que foi sendo avisado, né, tendo alertas ali. Por que não faz direito antes disso? Essa é a minha indignação. Por que não, você sabe, né, tá sem manutenção há 2 anos, mas há 2 anos ninguém sabia? Só foram saber depois que caiu o avião? Qual é o processo de manutenção da porra do avião que ninguém viu isso? Que tá há 2 anos sem trocar o parafuso, sei lá, o cara ali que tinha que fazer. Na boate lá, tá funcionando, sabendo que não tinha a capacidade da pessoa era maior, que a saída de emergência não comportava caso tivesse um desastre. Porque a gente tá falando de segurança aqui, né? Preventiva e reativa.
Então, por exemplo, pegou fogo num lugar, tem que ter uma saída de emergência, tem que ter extintor e tal. Aí foram ver que algumas coisas não eram adequadas. De novo, né? Tô dando um exemplo aqui lá, não sei tecnicamente se estava tudo adequado ou não. Imagino que não, porque depois eu vi alguns casos também. Então, o ponto aqui é esse, gente. Olha para os seus processos hoje, olha para como você entrega software hoje. Será que não tem um monte de problema aí que uma hora vai estourar uma bomba grande? Será que os processos que você executa na sua empresa como um todo não tem algum problema que vai trazer uma bomba grande? Olha hoje, para você não estar nas estatísticas de puta, né? Deu uma grande merda no passado. Acho que essa é a grande reflexão que eu queria deixar com esse episódio aqui. E vou dar um spoiler. Bom, você falou sua última história aí, né, Marcão? Posso encerrar, né? Muito bom. Então eu já me indignei, já fiquei puto. Mas eu vou dar um spoiler para vocês. Rodrigo Balbini está voltando, hein? Adivinha? Rodrigo Balbini está voltando, Marcão. E assim, também não queria externalizar, eu sei que é um caso, né, crítico isso, mas há uma treta interna na equipe entre Marcos e Rodrigo. Vamos ver como isso vai ficar aqui no podcast. Os dois têm uma rincha aí, né, Marcão? Lalau, ladrão, pilantra. Não quero. Hashtag chateado agora. Fica aí, Rodrigo, recado pra você de boas-vindas já na sua volta ao podcast, que você é um ladrão vagabundo, mas não foi eu que disse, esperando você aqui nos próximos episódios pra ver o que vai acontecer. Né? Parece que você roubou alguma coisa de alguém aí. Eu queria dizer assim, você pode vir pegar seu cargo de volta que tá sendo ocupado aqui, ou você pode só compor o time, enfim. Vamos ver como é que vai seguir esse podcast. Bom, esse é o spoiler. Marcão, tem piadinha hoje? Não, né? Episódio puto? Tem, opa. Sempre tem. Uma perguntinha, uma piada assim bem simples e eu quero que você tente responder. Por que o bombeiro não gosta de andar? Por que o bombeiro não gosta de andar? Porque ele só corre. Muito bom. Muito bom, mas assim, perfeita piada para um episódio que a gente tá bravo, tá puto aqui. Perfeita. Ele não gosta de andar porque ele só corre. Muito boa. Bom, acho que é isso por esse episódio, que dá pra gente fazer mais um. Na hora que o Rodrigo voltar, a gente faz mais um, né? Por que dá tanto trabalho fazer certo, né? Nem falamos aqui de gerente que dá carteirada, nem falamos de presidente de empresa que tá nem aí. Ele quer os 50 pau por mês lá na conta, ele não tá preocupado, nem falamos de corrupção, fraude, problemas que eu já vi aí embaixo do nariz, porque ninguém tava preocupado, enfim. A gente pode trazer outro episódio para falar sobre isso, mas reflitam, gente. Por que fazer certo dá tanto trabalho? Será que dá trabalho mesmo? Ou você que tá na sua zona de conforto e não quer sair, né, no seu dia a dia e tal? Então, essa é a mensagem que eu deixo. Mais um Deve Ser Call Podcast. Eu sou o Cássio Pereira. Fala aí, Marcão. E eu sou o Marcos Santos. Um eco. Os problemas técnicos aqui hoje tá foda, porque a gente tá na mesma sala, né? A gente tá na mesma salinha. Tá bom, aqui, ó. Vem aqui, aparece aqui pra galera ver que a gente tá juntinho. Show. Então é isso, gente. A gente tá na mesma sala gravando hoje. Muito obrigado. Que episódio que é esse? 24. 24. Bem, seu número. Lógico. Então é isso, gente. Episódio 24 da Você Coloca Podcast. Você ouviu sobre o caos que é fazer direito. Ninguém tá nem aí pra porra nenhuma. O importante é o meu, foda-se o seu. A gente se vê na semana que vem. Eu sou o Cássio Pereira. Eu sou o Marcos Santos. Falou, minha gente. Isso aí, tamo junto. E o Rodrigo tá de volta. Eu quero ver a treta. Negativo. Esse programa agora Termina aqui. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia.